para esse ano que está encerrando. E com base numa palavra que eu peço que se abra lá em Filipenses, capítulo 3, eu quero te dar a oportunidade de fechar esse ano de 2024 da melhor forma possível. E eu quero te encorajar a você fazer de 2025 o melhor ano da sua vida. 70% vai ter o melhor ano da vida. Então eu vou falar com os 30 agora, só com os 30 que estão faltando. Que 2025 seja o melhor ano da sua vida. E que você viva na esperança, na expectativa de que os anos vindouros, os anos que o Senhor permitiu que você esteja sobre esta terra, seja cada ano o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Para fechar o ano, página 1348. Daquele jeito, daquele modelo. Amém? Todos acharam? Filipenses, capítulo 3, verso 10. Assim diz a palavra de Deus: quero conhecer a Cristo. Quem quer conhecer a Cristo aí? Glória a Deus. Ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Vamos ler só até aí. Irmãos, essa palavra é a palavra que o Senhor ministrou meu coração para conversar com você hoje. E um aspecto muito importante que eu quero iniciar falando para você é que aquilo que você acredita ou aquilo que você não acredita não vai mudar nada de quem Deus é. Entendeu? Aquilo que você acredita ou aquilo que você não acredita não vai mudar nada de quem Deus é. Mas aquilo que você acredita ou aquilo que você não acredita vai fazer toda a diferença naquilo que você vai ser. Entenda isso. Você entende? Você compreendeu a diferença? Ou seja, se você andar com passos de fé, você vai viver o extraordinário de Deus. Isso é fato. A gente consegue olhar para essa palavra. Eu queria falar com você sobre alguns pontos. E vou falar de uma forma breve, né, por conta aí da gente fazer a nossa contagem regressiva. E o primeiro ponto é que não há possibilidade nenhuma de você viver algo com Deus sem conhecer a Cristo. Não há essa possibilidade. Hoje, infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam que tem uma vida com Deus sem confessar a Cristo. Não há essa possibilidade. Todas as promessas que estão na palavra de Deus, todas as promessas, sem exceção, elas são chamadas de testamento. Por uma razão muito simples. Porque o testador morreu, hoje vive entre nós. Mas você tem que entender de uma forma muito real e muito evidente que você não vai conseguir ter uma vida com o Senhor sem estar de mão dadas com Jesus. Quando a gente olha aí para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, a Bíblia diz que a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, o nosso amado Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário e ressuscitou, ele venceu a morte. E por conta disso foi lhe dado todo o poder e autoridade. Então você, homem e mulher de Deus, você não vai conseguir ter uma vida com Deus sem Jesus. Só que quando a gente olha para o apóstolo Paulo e nessa carta de Filipenses, você vai conseguir perceber de uma forma muito evidente. Ela é uma carta de encorajamento. E a gente tem que ver qual o contexto que o apóstolo Paulo está vivendo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui em momento de festa,
Eu falo para você sair do seu lugar para abraçar alguém, nós fazemos isso com uma certa alegria, sim ou não? Sim. Só que se eu estivesse pregando, talvez lá na Coreia do Norte, ou se estivesse pregando em alguns lugares na China, nós não teríamos essa liberdade de fazer como nós fizemos. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque provavelmente estaríamos num lugar encurralados, escondidos. Provavelmente, se fosse à noite, num lugar escuro. Por uma razão muito simples. Existem homens e mulheres de Deus que hoje, assim como o apóstolo Paulo viveu, estão sendo perseguidos. A gente fala sobre perseguição no Brasil, sobre perseguir a igreja, leis que são feitas contrárias à igreja. A gente consegue perceber isso. Mas o que é muito natural? A Bíblia nos ensina que nos últimos dias nós viveríamos essas situações. Mas, muitas vezes a gente se esconde atrás dessas dificuldades para não fazer aquilo que nós temos que fazer. Aí nesse momento eu peço para que você se compare com esse homem. Você sabia que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta ele estava preso? Você sabia disso? É a primeira prisão dele em Roma. Ele escreveu essa carta aos Filipenses. Então, para você entender o contexto, eu queria fazer só essa introdução para chegar exatamente até aqui. Só para você entender o contexto. Quem está escrevendo essa carta, quem está encorajando uma igreja perseguida, é um homem que está preso. E ele olha para essa igreja e diz: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se como ele em sua morte. Um cristão convicto, um homem de fé, um homem de mão dadas com Jesus, um homem que escolheu abrir mão de tudo aquilo que ele acreditava antes, enquanto fariseu, para poder viver uma verdade. Então hoje, o grande convite que eu faço para você é para que você viva essa verdade, não somente no discurso, mas com toda a força do teu coração. Isso vai fazer com que você viva o 2025 como o melhor ano da sua vida, quando você fizer uma entrega completa para aquele que se entregou por você. Um outro aspecto dessa palavra: você é imperfeito e tem necessidade de crescer. Quantas vezes nas nossas orações a gente se joga no chão e chora de uma forma sincera e fala para Jesus: me perdoa, Pai, eu falhei. Oh meu Deus, me perdoa. Mas quando o arrependimento bate na porta do seu coração e você tem essa oportunidade de pedir perdão e você se depara com o perdão de Deus, uau! Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. O que você não pode, mas quando eu falo que você é imperfeito e tem necessidade de crescimento, olha o que diz o verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso. O que é o tudo isso? Conhecido a plenitude de Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. As suas dificuldades não tem que ser um empecilho para o seu crescimento. As suas dificuldades, as suas imperfeições tem que ser uma motivação no seu coração para você se tornar uma pessoa melhor. As suas dificuldades tem que ser uma motivação no seu coração para que você busque em Cristo o aperfeiçoamento. Você compreende isso? Então você não pode deixar com que as suas dificuldades, com que as suas imperfeições te paralisem. Levanta a mão aqui quem é perfeito, meu irmão. Levanta a mão. Glória a Deus, meu filho. Eu até acredito pela sua idade. Mas entenda, você tem que compreender isso. Você não pode deixar com que as suas dificuldades e suas imperfeições te paralisem. Efésios 4,13 nos ensina que nós crescemos até a estatura do varão perfeito. Ou seja, é uma vida de crescimento, uma vida com Jesus. E você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você pode ter chegado até aqui hoje sem uma esperança. Você pode ter chegado até aqui hoje achando que algum problema não tem jeito. Você pode não ter encontrado uma solução ou uma saída para um problema muito grande. Mas, se porventura esses problemas
que você não consegue superá-los, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você não está olhando somente para as suas limitações? Será que você não tem olhado somente para aquilo que você pode fazer? Porque se você tiver os olhos para a cruz, se você tiver os olhos voltados para aquilo que Jesus pode fazer, você vai viver 2025 como o melhor ano da sua vida. Em nome de Jesus. Um outro ponto. É necessário deixar o passado para trás. O verso 13 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Por que o apóstolo Paulo escreve isso numa carta? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que levou o apóstolo Paulo a, em uma carta, preso, ele fazer, inspirado pelo Espírito Santo, essa afirmação: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Vamos contextualizar. O maior perseguidor da igreja se converteu a Cristo. Entendeu? O executor do sinédrio, o homem que assolava a igreja primitiva, o homem que executou sentenças de morte sobre vários homens e mulheres de Deus, crianças. Esse homem, ele foi inspirado pelo Espírito Santo em algum momento e recebeu a seguinte informação: Paulo, esquece do passado, querido. Avança. Se o apóstolo Paulo ficasse com a mente deixando ser guerreado por Satanás, deixando ser vencido, como muitas vezes nós temos problemas do passado, entendeu? E a gente ainda permite com que o acusador chegue até cada um de nós, nos colocando determinado substantivo de quem nós não somos mais. Você entende isso? Então, em algum momento, o apóstolo Paulo colocou na cabeça: eu não sou um assassino. Esquecer, irmãos, não é apagar da sua mente. Esquecer não significa dizer que você vai deletar da sua mente. Não, significa que você pode aprender com seus erros. Entendeu? Só que você tem que abandonar o seu passado. Porque senão você vai continuar trazendo uma bagagem desnecessária que vai te atrapalhar nos planos de Deus. E por conta disso, você não pode se esconder atrás dos seus fracassos. Entendeu? Você não pode se esconder atrás dos seus fracassos. Porque você já viu pessoas que falam assim: não, eu não sou bom pai porque eu não tive pai. Não é assim? Não, eu não sou bom marido porque o meu pai foi infiel com a minha mãe. Ah, eu não sou uma boa esposa porque a minha mãe não me ensinou a fazer tal coisa. Você já viu isso? Você já viu isso? Ou seja, você não é a réplica das pessoas que te maltrataram. Entendeu? Você não pode ser a réplica das pessoas que te maltrataram. Não se esconda atrás dos seus fracassos. Se você se esconder atrás dos seus fracassos, você também não vai avançar. Você não vai deixar o passado para trás. Mas quando a gente fala sobre se esconder atrás dos seus fracassos, é fácil da gente identificar. Mas eu tenho uma outra verdade para trazer para você. Não se esconda atrás das suas melhoras. Entendeu? Porque da mesma forma com que existem pessoas que se escondem atrás dos fracassos, existem pessoas que se escondem atrás das melhoras. Ou levanta a mão quem nunca falou assim, de repente num embate ou numa discussão: não, mas antigamente eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. Levanta a mão aí, meu irmão. Quem nunca falou isso? Não, porque agora eu estou melhor do que antes. Porque antes, eu me passo que às vezes ainda tem gente que fala com orgulho, né? Não, mas se fosse no passado, meu irmão, se fosse antes eu ia como se fosse bonito. Às vezes eu fico olhando e falo: caramba, que feio. Feio. Não, porque fala com orgulho. Se fosse antes hoje em dia não mais. Aí dá o aspecto do santo, né? Se fosse antes, meu irmão, eu virava a mesa. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu não viro mais a mesa. Só fico chateado. Bonito para ti. Você entende isso? Então não se esconda. Da forma com que você não deve se esconder atrás dos seus fracassos. Não se esconda também atrás das suas melhoras. Porque de um lado ou de outro, você vai acabar sendo paralisado também. Você não vai crescer. Nós temos que manter o foco. Olha o que diz o verso 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. 2025, como eu falei, pode ser o melhor ano da sua vida. Entendeu? E ainda que você chegue lá, e ainda que seja no início do ano, ainda que seja na metade do ano ou no final, tanto faz, e você consiga perceber que é o melhor ano da sua vida, eu tenho uma notícia para dar para você. Não é só isso que você tem para viver com Deus. Entendeu? Não é só isso que você tem para viver com Deus. Porque muitas vezes no meio do processo, nós entramos num momento de poder analisar de uma forma franca e fazer uma reflexão e achar que está bom. Você entendeu? Ah, porque hoje tá tudo certo em casa. Eu estou me entendendo com a minha esposa, meus filhos estão uma bênção, meu lado profissional está bem, financeiramente nós estamos bem. Não é só isso. Não é só isso. Não pare, avance. Faça de 2025 o melhor ano da sua vida. Você entende isso? Não pare, avance. Faça um despertar de Deus na sua vida. Traga um despertar de Jesus na sua vida. Viva o extraordinário de Deus. Mantenha o foco. Quando o apóstolo Paulo fala assim, prossigo para o alvo, há uma diferença entre seguir e prosseguir. Seguir significa dizer em você ir uma direção. Prosseguir significa dizer você dar continuidade ao que você iniciou. São coisas diferentes. Você dar continuidade ao que você iniciou. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Jesus já voltou, irmãos? Jesus já voltou? Não? Então é porque a obra na sua vida ainda não está completa. Entendeu? Se Jesus não voltou, querido, a obra na sua vida não está completa. Então não se acomode, não seja uma pessoa acomodada. Tem muito mais de Deus para você viver. Amém? E conhecer Jesus vai te trazer mudança para o resto da sua vida. Olha o que diz o verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha o que ele disse. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aí o verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Irmãos, a fé madura ela produz frutos. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. Se você for rápido de endereço, chega lá. A Bíblia diz o seguinte: vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Você é a mensagem que Deus quer mandar. Você é a mensagem que Deus quer mandar para o mundo. Porque as pessoas que te conhecem, reconhecem a transformação na tua vida. Então você é uma carta viva de Cristo para o mundo. Entenda isso. Por isso é necessário com que você busque maturidade. Por isso é necessário com que você avance. Por isso é necessário com que você não se esconda atrás dos seus fracassos ou das suas melhoras. Para que você possa fazer o ano de 2025 o melhor ano da sua vida. E note o final do verso 17. Ele diz assim: observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Existe um padrão, irmãos. Existe um padrão. E o padrão está na palavra de Deus. Não viva de qualquer jeito. Não viva com as intenções do seu coração. Viva de acordo com o que você buscar em Deus. Amém? Então vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu sei que o tempo é curto, mas eu quero fazer uma oração com você, uma oração franca. Não precisa. Tá com um bebezinho, não precisa. Eu quero fazer uma oração, vou dizer assim, rápida, mas franca. E eu quero que você me acompanhe nessa oração. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos
e que você agradeça pelo ano de 2024. Porque não importa, de repente, se você viveu uma tragédia, se algumas situações não aconteceram como você esperava, mas certo é que você está aqui hoje com a oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Você está aqui hoje com a oportunidade de ver coisas tremendas de Deus. Amém?